Então seja bem-vindo ao Corporate Business deste mês. Antes de irmos ao Vox Pop, deixe-me só lembrar que o Corporate Business é um programa criado aqui no canal Cor do Dinheiro em estreita parceria com a BTOCnet e o que nós queremos é levar a si a melhor informação financeira e fiscal. Exatamente isso, pretenciosamente falando, a melhor informação financeira e fiscal. Ora, é isso que dá um mote ao tema deste mês, mas já vai ver depois do Vox Pop. Até já. Ora, bom dia. Eu considero que não são suficientes e apesar de, obviamente, o programa do Governo com esta tomada de decisão da criação no nível do IRS até o 8º escalão, bem como a nível do IRC da redução da carga fiscal, obviamente que são medidas que vão ao encontro da melhoria e da aceleração da economia portuguesa. Não nos podemos esquecer é que isto foram medidas, para meu ver, são medidas que foram tomadas num programa do Governo, numas eleições, em que são aquelas que têm mais impacto nas famílias e nas pessoas que estão, neste caso, nos eleitores, a analisar. E, portanto, são medidas que entendo que tenham sido feitas, mas são para mim, insuficientes. Diria que há dois pilares que são fundamentais para que a economia possa acelerar, mas que normalmente são aqueles que têm mais dificuldade os governos a implementar, que têm a ver com a educação e a justiça. Estas duas áreas são áreas que, no curto prazo, têm que se tomar medidas urgentes, porque elas demoram a ser implementadas, normalmente não são muito apetecíveis pelos governos, porque normalmente nos seus períodos de eleição ou nos períodos dos seus mandatos já não vão ver esses resultados, mas eu considero que o país, para poder acelerar de uma forma estruturada, tem que ter rapidamente medidas nestes dois pilares. Eu deixava mais uma nota que penso que é importante, que tem a ver com os programas que foram mencionados, a quando do Covid e pós-Covid, programas de incentivos e apoios, nomeadamente às micros e pequenas empresas. Não nos podemos esquecer que são estas que trazem a riqueza nacional e, obviamente, o maior número de postos de trabalho. Foram prometidos apoios e incentivos, e essas linhas não só continuam por abrir, como aquelas que abriram continuam com prazo de resposta muito tardios, o que faz com que esta aceleração não aconteça por esta via, que considero ser, neste momento, a ferramenta ou a matéria que poderia trazer resultados mais rapidamente à economia portuguesa e à sua aceleração. O mote está dado. O tema é impostos, e é impostos na perspectiva das sugestões de programas eleitorais, e neste caso o programa do Governo, que foram divulgadas nas últimas 2 semanas. E agora a questão é esta. Qual das duas é mais importante, IRS ou IRC? Nós estamos num programa essencialmente destinado a empresas. Vamos começar primeiro pela parte do IRC e depois daremos um salto ao IRS, até para perceber outra coisa. Se estas alterações são mesmo cruciais, são importantes, podem funcionar de alguma forma como uma medida estrutural, ou estamos apenas aqui a fazer eleitoralismo para ganhar as próximas eleições? José Pedro Farinha, ficaste satisfeito ou ficaste entusiasmado com as propostas que o programa do Governo trouxe? Um bocadinho, então. Obrigado por estarem connosco. Camilo, fiquei um bocadinho entusiasmado porque acho que temos um bom sinal com a redução do IRC. Temos um sinalzinho nas tributações autónomas, portanto eu vou ser sempre crítico das tributações autónomas enquanto existirem, e uma redução de 20% nas tributações autónomas sobre o automóvel continua a ser muito pouco para aquilo que faz sentido, né? Para aquilo que é sensato, porque as tributações autónomas estão num nível de todo não sensato, e já falámos aqui várias vezes sobre isso. E portanto, acho que não perdeu qualquer racional de porque é que a tributação autónoma é assim. Tanto que é algo que já debatemos aqui muitas vezes, como é que elas nasceram, e portanto resultava exatamente da parte não aceita. Já aqui o responsável pelo maior aumento das tributações autónomas. Do desnorte das tributações autónomas. Né? E hoje, baixar 20%, ou baixar 30%, ou 50%, continuamos a não ter nenhum racional lógico, a não ser a dar aqui algum incentivo. Mas sim, portanto, nós no último programa que fizemos aqui sobre o IRC até falámos muito da taxa efetiva, que é algo que tu também referes muito nas tuas intervenções. Que neste momento é de 20,3%, não é?
taxa média. Não, o problema da média é que se eu comer um Ora frango bem, e tu não lá comeres está. nada, comemos meio frango Lá cada um. está, exatamente. Portanto, o grande problema é que, e o exemplo que nós vimos aqui foi uma pequena empresa que tinha um lucro de 3.500 euros e tinha um carro com tributação autónoma no mínimo, e depois das tributações autónomas, esta empresa que até tem uma taxa de IRC de 17%, porque está 17,5 ou 17? 17, 17. porque está no escalão abaixo dos 50 mil, Salta para os 33. 33,92. Olha, recordas-te esse exemplo que o José Pedro Farinha deu? É exatamente sobre isto que estamos a falar. Portanto, José Pedro, temos o problema do IRC, temos a derrama estadual, a derrama municipal quando existe, e depois temos tributações Pronto, autónomas. estes 33,92 conta com derrama municipal, Sim. não conta com derrama estadual, porque sabe-se que é só para lucros altos, não é? Exatamente. Esta mesma empresa, com esta proposta do Governo, de baixar 2 pontos percentuais, não é claro no programa do Governo, portanto, nós estamos a baixar 2 pontos percentuais também ao escalão mais baixo do IRC, então estamos a baixar de 17 para 15, e a baixar a tributação autónoma, portanto, passa a ter uma taxa efetiva, ainda assim, de 29,4%. Deixa-me ir aqui ao Pedro, porque o Pedro, eu esqueci-me de anunciar há bocado, o nosso convidado de hoje é o Pedro Guerreiro, que é membro da direção da ANGE, Associação dos Jovens Empresários, como sabe. Pedro, em Portugal, não é só classe política, mas há analistas que têm o péssimo hábito de dizer que o IRC não conta para nada, não é uma preocupação para as empresas, que a preocupação é a justiça e não sei das quantas. Isto não é assim. De facto, não. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, que estou aqui com muito gosto. Nós é que agradecemos. Nós, na Associação Nacional dos Jovens Empresários, representamos 5.500 associados, que são, na sua maioria, não são todos jovens, mas na sua grande maioria, jovens empresários. E temos desde as grandes empresas até às pequenas empresas e, portanto, até às unipessoais. E, portanto, temos uma realidade muito diversa, muito dispersa. É óbvio que, pela nossa experiência, a economia tem de crescer com medidas de incentivo do Estado. E essas medidas de incentivo passam necessariamente pela política tributária. Eu concordo que, do ponto de vista das burocracias, que do ponto de vista de todas as outras dificuldades, nomeadamente acesso à justiça, há um conjunto de barreiras que seriam absolutamente escusadas e que ajudariam muito as empresas a serem mais eficazes e estarem focadas. O que a mim me incomoda como analista é desvalorizarem o problema do IRC. Isso é que não faz sentido. Sem dúvida. Apesar de entendermos que as empresas têm a obrigação de pagar impostos, de contribuir para a sociedade, de devolver à sociedade aquilo pagar, que a sociedade nos dá. Ou 33,9, que é uma pequena empresa, como deu o exemplo que o José Pedro deu, isto é um exagero. O meu ponto e onde eu queria chegar é exatamente esse. Portanto, sem perder essa responsabilidade, é fundamental que a competitividade das empresas não seja coatada pela pressão tributária. E, portanto, estas medidas são, obviamente, ainda não sabemos bem como é que elas vão ser transformadas, mas são obviamente bem-vindas. É bom lembrar aos espectadores que nós não temos ainda o desenho final das medidas, mas o que decidimos foi mesmo discutir isto porque são questões relevantes para o universo empresarial. E como você sabe, é um mantra aqui do canal Acordo do Dinheiro, se os empresários não defenderem a sua dama, ninguém os vai defender. Portanto, é exatamente com essa preocupação que nós trouxemos o tema hoje. Isabel, boa notícia, baixar o IRC, perdão. Olá, Camilo. É uma boa notícia se incluirmos no pacote IRC a tributação das empresas. Porque muitas das vezes a gente olha para a rúbrica IRC, taxa de IRC. Não. O IRC representa para as empresas a sua tributação global, que inclui taxa de IRC, taxas, taxinhas e taxetas, se quisermos acrescentar por aí. Que é aquilo que nós normalmente debatemos aqui. Para as empresas é de facto uma boa medida, porque tem reflexo poderá ter reflexo não só nas empresas, como também as outras medidas que estão anunciadas, que vamos ver como é que se vão efetivar, que têm influência nas empresas. Por exemplo, a não tributação dos prémios aos trabalhadores, desde que não atingem o 15º mês. Exatamente. Era uma medida até sugerida pelas associações profissionais e empresariais, ainda em termos de discussão do OEPA 2024, exatamente. Portanto estávamos em 2023, que não foi acolhida e que agora se justifica e se merece.
Isso alivia não só a disponibilidade da remuneração do trabalhador, só assim é que se faz crescimento de ordenados. Não se faz crescimento de ordenados a fixar salário mínimo nacional, porque senão qualquer dia somos o país dos ordenados de salário mínimo nacional e o salário médio não existe. Sim. Okay? Não há diferenciação por qualificação nem por responsabilidade. Mas como sabe, os partidos mais à esquerda não gostam nada da ideia de não tributar o 15º mês. Pois os partidos mais à esquerda têm, por ideologia, nada a favor do capital. E isso quer dizer o quê? Se as empresas não têm capital, se não há capital, não há rendimento. Se não há rendimento, não há distribuição, não há remuneração. E nem sequer há postos de trabalho. Nem sequer há postos de trabalho. Portanto, está-se a rotular isto como esquerda-direita. Eu nunca fui muito adepta nem do partido único, nem das duas cores. Portanto, estamos em democracia, estamos no ano da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. O princípio democrático é o princípio da pluralidade, que é o caminho para o consenso. Portanto, vamos lá fazê-lo. Em relação às empresas, há aqui uma porta aberta e algumas medidas ao nível que impactam diretamente os impostos das empresas e como também a forma como as próprias empresas podem ter assentes o seu modelo de negócio na remuneração e na relação que têm com as partes, entre as quais os trabalhadores, naturalmente. Isabel, pegando num tema que é muito caro aqui ao corporate business, que são as tributações autónomas. Isabel partilha da opinião do Zé Pedro que ainda é muito modesta uma redução de 20%. Partilho e sou, em teoria, contra as tributações autónomas, sou defensora do lucro real, portanto, jamais poderia que é uma matéria ser, que nós discutimos aqui bastantes vezes, ser defensora da tributação da despesa. Então, nós defendemos a tributação do rendimento. Como é que podemos defender a tributação da despesa? Já justificámos historicamente as necessidades das tributações autónomas, mas estamos na era da digitalização. Não se justifica isso. Portanto, isto vai levar à próxima pergunta que o Camilo vai fazer e que eu vou antecipar, que é a reforma da administração pública. Tudo isto para correr bem, quer ao nível das empresas e depois já vamos ver ao nível dos particulares, do IRS. Há uma coisa que é pedra basilar que tem que ser feita e há muito necessária, mais que o aeroporto. Então, Isabel vai cair na ira dos empresários da hotelaria e do turismo. Nada disso. Eu sou adepta do turismo e contribuo largamente para o desenvolvimento do setor. Então explique lá porque é que é mais importante que o aeroporto. Uma razão muito simples. O Camilo leu o relatório preparatório do Tribunal de Contas à auditoria da Conta Geral do Estado para 2023. Não. O Governo respondeu, em direito de contraditório, Sim. que isso só seria disponível para 2026. E quando se diz Governo, não é o atual, é o anterior. Foi o anterior. 2026? 2026. Porquê? Vou dizer direitinho, que é para não enganar ninguém. Tribunal de Contas, relatório preparatório à Conta Geral do Estado 2023. Se quiser, disponibilizamos o link para quem nos acompanha possa seguir. A ausência de condições indispensáveis à apresentação das contas de gestão orçamental nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Orçamental. Portanto, a ausência. Porquê? Não se cumpre com o SNCAP na plenitude de todas. Há entidades que sim, outras não. Mas na Conta Geral nem todas seguem a regra. É a CNC aplicada à administração pública. Exatamente. É o sistema de normalização contabilística para a administração pública. A posição assumida pelo Ministro das Finanças, quer pela DGO, Direção-Geral do Orçamento, lá atrás, no âmbito das respectivas responsabilidades, que apenas se reportará ao ano 2026. Portanto, não há condições para 2023. A inexistência de um conjunto completo de demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas de subsetores. Ora, se isto não é o não controle da despesa, como é que podemos estar a discutir receita? Sim. Zé Pedro, obviamente este debate é um debate muito político, porque primeiro são propostas, segundo porque dividem ideologicamente as várias forças partidárias, mas o que já está a ver neste momento, depois da polémica do IRS, aliás, se é 1.500 ou outra coisa qualquer, apareceram logo alguns partidos a dizer, e não só partidos, até jornalistas e analistas, que então o grande desagravamento vai ser no IRC, não no IRS. Vamos explicar aos espectadores porque é que é importante baixar. E até apareceu, no seguimento disso, a crítica de que o desagravamento é nas grandes empresas. Exatamente. É errado. É para todos. E as grandes empresas já tinham uma taxa efetiva mais perto da taxa nominal. Porque está mais diluído.
não é? Portanto, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa que tem um lucro de 350 mil euros. Vimos há bocadinho uma que tinha 3.500. Portanto, Sim. esta empresa, com 350 mil euros e taxas de tributação autónoma mais altas, portanto, tem um maior lucro, tem carros melhorzinhos, portanto, pôs no escalão intermédio e tinha, com as regras atuais, uma taxa efetiva de 25%, a comparar com 33% da pequena empresa. Com o desagravamento, portanto, baixando para 19% e baixando a tributação autónoma nos 20% propostos, esta taxa efetiva já vai para 22,5%. Se chegarmos à meta que o Governo propõe, vai baixar para 17,28%, que está muito perto dos 15%, ou seja, ela já era perto a taxa nominal versus a taxa efetiva e vai se manter perto. Este desagravamento acontece porque acontece para todos, mas nas micro e pequenas empresas o desagravamento é maior. Porquê? Porque sofrem mais com as tributações autónomas. Até porque têm mesmo menos mecanismos para pensar, infelizmente, como contornar as tributações autónomas. Esse que é um ponto grande é um drama ponto hoje, muito não é? importante, porque de facto, como tu dizes, a conversa é sempre, nomeadamente os partidos, é sempre que querem beneficiar os grandes grupos económicos, aqueles que ganham muito dinheiro e diabo 4. E percebe-se pelos números que não é assim. As Não é pequenas assim. empresas... E depois resta-nos aquela pergunta que é: quem é que cria a riqueza no país? Exatamente. Não é? Quem é que cria postos de trabalho? Quem é que atrai turistas para cá, que é o que mais temos para vender, não é? Por isso é que queremos um aeroporto, etc. Portanto, quem cria riqueza são as grandes empresas, que até ajudam a que as pequenas e microempresas também cresçam, vendendo serviços e produtos às grandes empresas. Tanto que hoje fala-se em temas que só afetam as grandes empresas, como a sustentabilidade, etc., que não é verdade. Hoje quem quiser estar na cadeia de valor e trabalhar com as grandes empresas também tem que evoluir nesses aspectos. E, portanto, as grandes empresas continuam a ser o motor de tudo isto. Já tínhamos as grandes empresas beneficiadas, se é que lhe podemos chamar assim, em relação à não penalização, a uma menor penalização do peso das tributações autónomas. Vamos continuar a ter, obviamente, mas este desagravamento vai beneficiar mais as micro e pequenas do que as grandes. Pedro, entre este conjunto de medidas que as empresas têm vindo a advogar nos últimos tempos, não faria sentido a legislação que favorecesse o agrupamento de empresas? Um agrupamento de empresas. Ou seja, fusões e aquisições. Certo. Pela razão que o José Pedro estava a dizer há bocado, nós temos muitas PME e, apesar de tudo, quem está a criar mais riqueza são precisamente as empresas maiores e são mais produtivas. Claro. Apesar de tudo, nós não temos só a visão das empresas e, portanto, o IRC para nós é também um instrumento de organização da economia, não é só um modelo de coleta do Estado. E sendo um modelo de organização da economia, nós temos que pensar naquilo que gera riqueza, e seguramente as empresas maiores geram riqueza, mas também não podemos ignorar que estamos em transformação do modelo económico, uma transformação radical com base na digitalização, nas novas tecnologias e, portanto, mesmo os setores tradicionais vão mudar substantivamente. As startups, que nós representamos também na nossa rede de incubação, e há mais de 4.000 em Portugal e valem 2,3 mil milhões de euros e, portanto, têm por elas próprias um peso relevante. As startups são muito dinâmicas e muito capazes de, mais do que as grandes empresas, se adaptar à nova economia. E, portanto, na nossa opinião, elas deviam ser protegidas também, deviam ser particularmente protegidas quando trabalharem áreas tecnológicas da nova economia e quando essas áreas forem aplicadas às indústrias tradicionais. É óbvio que o caminho de transformação este caminho de transformação da economia é uma das medidas que o IRC pode proteger e acautelar, mas não podemos deixar nunca de privilegiar as fusões e as aquisições e a dimensão das empresas, porque é aí que se gera mais valor. Posso só acrescentar um ponto muito rápido? Pedro, deixe-me só meter o gráfico no ar e já voltamos assim. Não se esqueça do que ia dizer. Porque, como sabem, todos os programas nós temos uma questão que colocamos aos espectadores, com um link, aliás está aqui em baixo, e como você pode reparar, neste caso concreto, já temos aqui a evolução interessante em relação à pergunta que fizemos. A pergunta é simples: considera que as alterações fiscais do programa do Governo são relevantes para a dinamização da economia? Sim, vai com 48%, nunca pensei nisto, 18,5%, não 33% ou 32,7%. Pedro, desculpa lá. O que tinha ainda para dizer? Ainda sobre esta questão que tem a ver com o facto do IRC ser um instrumento de organização da economia, porque estávamos a falar
no salário médio e na importância de reter talento nas empresas. Nós temos um fenómeno hoje em dia que nos deve fazer refletir. As grandes empresas estão a lidar com dificuldades que não tinham anteriormente. Contratação de gente com talento. Uma delas é a contratação de pessoas qualificadas. Quando nós falamos no turismo, e já aqui foi mencionado, sabemos que ele vale 25 mil milhões de euros e, portanto, é um motor super dinâmico para a nossa economia, super relevante e que justifica, se calhar, o aeroporto e outros investimentos. Mas, quando pensamos, por exemplo, na metalomecânica, ele vale 24 mil milhões, é o mesmo que o turismo, praticamente. E nós estamos a crescer muito neste setor E as remunerações porque os são nossos diferentes. concorrentes noutros países não conseguem ter recursos humanos suficientes para fazer face à procura. E, portanto, é fundamental para nós continuarmos a crescer em setores também tradicionais, nós acautelarmos a questão do salário médio, da retenção das pessoas e da qualificação das pessoas para podermos continuar a crescer. E nesse âmbito, Isabel, a questão do 15º mês sem tributação faz sentido? E Claro que sim. é útil? Porque todos nós compreendemos a importância do aeroporto, com este exemplo que eu dei e com a justificação do Pedro, melhor se compreende a importância da reforma da administração. Portanto, isto aqui é ponto assente. De facto, se queremos produzir internamente e fazer crescer a produção interna, ela também se faz pelo crescimento da remuneração, porque vai impactar depois. Aliás, é estranho que depois de haver tanta gente na campanha eleitoral dizer que os salários deviam subir, não se queira favorecer uma excelente forma de subir salários, que é o 15º mês sem tributação. O 15º E sem mês sem segurança tributação, sem prémios. E outra coisa, das contas da administração pública menos controladas, ou aquelas que necessitam de uma maior intervenção, é precisamente a sustentabilidade da segurança social. O modelo já não resulta há muitos anos. Estamos a adiar o quê? Não pode ser assim. E estamos a onerar as empresas. Porque qual é a tributação da segurança social das empresas? Camilo contrata um trabalhador, paga-lhe 1000 euros. 23,75 paga a empresa, 11% paga o trabalhador. O Estado vai buscar quanto sobre os 1000 euros? Diga-me lá outra vez que eu não ouvi bem. 23,75. Portanto, por A cada Isabel mão passou de a pivô obra, do programa. 23,75 da empresa e 11% do trabalhador. por cada mão de obra, por cada empresa que contrata e abre um posto de trabalho, o Estado agradece. Então, tem ali à cabeça garantida só da segurança social quase um quarto da remuneração. Exatamente. Isto é brutal. Zé Pedro, concordas em relação à questão de tributação do 15º mês? Concordo. Acho pouco. Acho que devia ser 2 meses. Até fazendo analogia com as gratificações de interessante. balanço. Mas Mês boa e meio, proposta. entre 2 meses a mês e meio de Não, isenção. até fazendo por causa dos analogia prémios. com as gratificações de balanço, que é algo que está por regulamentar no Código Contributivo desde 2011 e, portanto, que acaba por ser uma saída para a frente. As empresas hoje distribuem lucros pelos seus colaboradores porque é menos oneroso em termos de segurança É social. verdade. Mas os órgãos sociais das empresas têm um limite de 2 salários. Eu até, por analogia, achava que estes prémios de produtividade, no fundo o 15º mês é isso, Deviam ir até aos 2 meses. deviam ir até aos 2 meses, porque até pegando o que a Isabel disse, o Estado não vai só buscar 34,75 para a Segurança Social, vai buscar também o IRS, não é tão pouco quanto isso. Exatamente. Não é? E, portanto, nós já fizemos aqui programas sobre isso. Uma pessoa que ganha 1000 euros custa 2000. E isso é uma conta que é importante. Entre com fazer. segurança social e impostos. Portanto, é muito fácil dizer que tem que se aumentar os salários, é muito fácil impor um salário mínimo, como a Isabel dizia há pouco, não esquecendo que o salário mínimo vai empurrar todos os outros para cima, senão toda a gente vai ganhar salário mínimo, mas isso coleta logo encargos acrescidos para a empresa. E, portanto, estas medidas parecem medidas muito interessantes. Não de aumentar o salário nominal, digamos assim, mas sim de aumentar aquilo que as pessoas levam para casa. E, no fim do dia, isso é muito importante para reter talento. Não é? Pedro, vocês são favoráveis à ideia do 15º mês sem tributação? Sim, porque é uma dessas medidas que contribui para reter talento e talento. que permite às empresas serem mais competitivas no panorama internacional. E, aliás, nós já tínhamos feito propostas nesse sentido desde há vários anos até agora. E o que é que acha da ideia do José Pedro Farinha? 2 meses, e não 1 mês.
Parece muito bem. Fica Anjo com o reforça. encargo de pressionar o governo para adotar uma medida Temos feito dessas. muitas vezes. Nós não gostamos de fazer essa pressão de forma pública, nem é o nosso papel. Mas deviam, Sim, Pedro. Eu sou não- defensor de que isto deve ser tudo transparente. Sim, eu concordo um bocadinho para que às vezes as cores partidárias não importam tanto, pá, importa ter ideias, apresentá-las É óbvio. pá, e apresentá-las da forma mais eficaz possível. E Portanto, mais nós- técnica possível. E que é nós, para e não nós dizer nós que tentamos fazer isso, sim. há um problema ideológico por trás Sim. daquilo tudo. Sim. Pois, Isabel, que no fim de contas o que nós estamos aqui a falar são questões técnicas, não tem nada a ver com ideologia. Claro. Não é? E isso é Isso que é mesmo. importante realçar. Esta polémica das taxas marginais, da variação dos 0,5 e dos 0,3. Pronto, a malta às vezes Está a vai falar do IRS Estou agora, a da falar proposta do do IRS. IRS. É. Tínhamos que chegar a ela, Sim. não é verdade? Vamos Atenção lá. que vai haver novidades sexta-feira, segundo os anúncios da verdade, comunicação é social, portanto, aquilo, são cálculos provisórios, tendo em conta o seguinte, a variação anunciada no programa do Governo entre 0,5% e 3% face às taxas de 2023. Ah, ok. É o que lá está escrito. Sim. Ok? Portanto, são 184 páginas, está logo nas primeiras. Isso implica o quê? Que temos que ir às taxas, temos que ir ver a variação e fazer a extrapolação da variação das taxas de 2024 como se estivéssemos em 2023. Isto em termos líquidos, e eu fiz aqui cálculos, quer utilizando o 0,5 de variação, quer o limite dos 3%. Pronto. Porque alguns, eu acredito que há aqui 2 escalões que a taxa vai ter que ser diferente, porque senão vai haver prejuízo, não vai haver o desaceleramento da tributação da retenção na fonte mensal, porque não mexe na taxa, porque a mexida, mesmo utilizando a variação dos 3%, não baixa, porque já é um escalão baixo. Portanto, indo do segundo até segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até ao sexto escalão, isto pode representar uma variação mensal, anual, entre 217 euros e 1.355 euros. Faz diferença para muitas famílias. Faz, sobretudo, naquelas que tiverem nos vencimentos até 2.057 euros. Até 2057. Exatamente. Bom, então, está bem, mas então há muito exagero que andou para aí a dizer são só 200 milhões, não sei quantos, porque isso eu tem não impacto, sei se são 200 milhões ou não são. Isto é aquilo que está no anúncio da proposta, que vamos ver como é que vai passar para Diário da República. Fazendo as contas àquilo que está na proposta. Exatamente. E eu fiz as contas utilizando aqui uma variância. Pronto, entre o escalão máximo e o escalão mínimo. 0,5% e 3%, sim. Isto quer dizer, agora não nos podemos esquecer de outra coisa, que é, isto são as tabelas de retenção mensal. Mas a taxa de retenção anual não está nas tabelas mensais. Está no artigo 68 do Código do IRS, com quem nós fazemos contas com o Estado no ano a seguir. Exatamente. E essas não tiveram mexida. Não sabemos se ainda vai ter. Porque essas é que vão determinar. Isabel, mas devia ter, não é? Eu, se calhar, nem começava pela taxa, começava por corrigir uma coisa que desde 2015 que foi implementada que não mexeu, que é o teto das despesas gerais de 250 euros. É indecente. Em sede IRS. Em sede IRS, é indecente. Porque se estivéssemos a utilizar o critério antigo, que era uma percentagem da IAS, era superior aos 4.404 ou 104, que é o valor que está. Zé Pedro, concordas com esta ideia de mexer Nas deduções? Concordo. E concordo com a observação das taxas de retenção versus taxas de IRS, que é algo que já falámos muito aqui também. As retenções da fonte são empréstimos que nós fazemos ao Estado. As contas fazem-se no final do ano. E isso é que vai ser o IRS que nós pagamos, porque já agora ninguém recebe IRS. Nós sempre pagamos IRS. Exatamente. Podemos a pagar mais adiantado ou menos adiantado. Exatamente. E, portanto, quando pagamos a mais, o Estado devolve. Portanto, nós não recebemos IRS, recebemos uma devolução do que já emprestamos. O Governo, ao baixar as taxas de retenção, que até é uma medida justa, está a diminuir o nosso empréstimo. Está a dizer, eu não quero tanto dinheiro de adiantamento. Portanto, depois devolve menos. Ou temos que pagar no fim. E aí essa é que é a verdadeira taxa de IRS. Quanto aos escalões, eu acho que a Isabel tem toda a razão. Quer no IRS, quer no IRC, que seja todos os limites fiscais, nenhum sofreu atualizações de inflação. Ou seja, tudo aumentou com a inflação, menos os limites de deduções. E isso é que não faz sentido. Seja de tributações autónomas no IRC, seja de gastos aceitos ou não aceitos, seja no IRS as deduções, não houve nenhuma alteração. E portanto, os 250, que já era baixo, agora é ridiculamente baixo. Bom, isto significa que, tanto do ponto de vista empresarial, como está aqui o Pedro, como os analistas como vocês, esta dupla mexida no IRS e no IRC é bem-vinda. Pedro? Sem dúvida. Estamos a
conseguir com isso injetar mais dinheiro na economia real. Estamos com isso a forçar o Estado a ser mais competitivo e, portanto, menos gordo. Até nas remunerações? Até nas remunerações. Apesar de que, enfim, um dos pontos cruciais, se calhar, para tornar o Estado competitivo era também mudar a política de remunerações do próprio Estado. Mas isso é outro assunto, se calhar, para outro programa. Isso faz parte da reforma da Da administração pública, que Sem ninguém dúvida. quer pegar nela, Claro, que é impopular, claro, não é? Claro. Nomeadamente mexer na forma de cálculo das remunerações. Claro, mas estamos aqui perante uma oportunidade para ter uma visão integrada e eu só Sim. acredito que uma visão integrada vai poder mudar o nosso nível competitivo. Portanto, José Pedro, pensamentos finais, notas finais? Não falamos do IRS jovem, que também foi uma medida. Mas vamos lá, interessante. ainda temos alguns minutos, vamos lá ao Não, IRS acho jovem. que é só relatar que houve de facto aqui um alargamento bastante interessante e que pode contribuir para a retenção de talento, sobretudo de talento mais tecnológico. Certo. Pegando aqui no que o Pedro Estás a falar da taxa de 15%. E da idade até aos 35, né? Portanto, Pois, acho que é faz interessante. diferença. Para não falar na questão da isenção do IMT, na compra de casa e por aí adiante. Acho que esses são benefícios bem-vindos. Acho que temos aqui um claro sinal para dinamizar a economia e para que as empresas possam ser mais competitivas também do ponto de vista internacional. Acho que é muito pouquinho nas tributações autónomas, vou achar sempre, mas estamos no bom caminho. E o objetivo final de 15% de taxa de IRC é muito interessante. É. Se chegássemos ao fim da legislatura, e vai como se falou. contribuir muito para a não evasão fiscal. Portanto, hoje temos Exatamente, isso é um assistido... ponto que nós precisávamos tratar num programa autónomo. E que podemos é, fazer. quanto mais altas as taxas, mais Mas propensão é para fuga. fugir aos impostos. Temos assistido... Hoje o mundo é global e rápido. Portanto, as empresas, e a notícia, deslocam operações para outros países fiscalmente mais competitivos. Isso não só desvia tributação, coleta de impostos, como desvia emprego, desvia economia para outros mercados. Né? E ao termos aqui uma taxa de IRC de 15%, que é bastante competitiva com o que se pratica no mundo normal, porque depois há o mundo dos offshores, etc., torna-nos um país bastante competitivo, não só para reter cá empresas que já não precisam de inventar soluções para serem fiscalmente mais eficientes, como até atrair algumas empresas de países onde a tributação está mais agravada e que possam fazer essa deslocalização para cá. E portanto, acho que é mesmo uma medida muito interessante. Sim, Pedro, a pergunta final é, se o IRC for progressivamente reduzido, e estas tributações autónomas também, nós temos capacidade para ir buscar mais investimento estrangeiro? não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, porque é a experiência da ANGE. Portanto, a ANGE é uma das instituições nacionais procurada por empresários que querem vir para cá, para ter um estilo de vida simpático, para poderem estar também numa economia aberta, mas se não formos competitivos não conseguiremos ter sucesso. Nós abrimos agora uma filial nos Açores, precisamente porque sentimos que as condições particulares que ali se proporcionam são favoráveis à atração de investimento, claro. E temos tido empresas a procurar-nos por isso. Com uma boa rede de internet ali, imagina a felicidade e a qualidade de vida que nós vivemos nos Açores e trabalhar para o mundo todo. E com condições financeiras muito melhores, porque muito em termos de IVA, de IRC... Sim. Só há um pormenor no meio disto tudo, é como disse Isabel, tem que se fazer uma reforma de tudo. E porquê? Claro. Imagina o que é ter um influxo de investimento estrangeiro, estarmos a precisar de mão de obra e não há habitação. Claro. E não há escolas para os miúdos. Portanto, isto tem que ser tudo visto de forma integrada. José Pedro, se calhar está na altura de voltarmos a chamar aqui a malta da Associação Empresarial do Minho, porque eles criaram um cluster muito interessante de preparar tudo isto, a escola, a casa, os empregos e levar o Estado a participar nisto tudo. Bom, antes de irmos embora, deixe-me pedir à Regi para colocar num ar o gráfico, para ver como é que vamos de evolução de votação em relação à pergunta que fizemos. As alterações fiscais do programa do Governo são relevantes para a dinamização da economia? Sim, 55,6%. Não, 29,7%, e nunca pensei nisso, 15,6%. Chegamos ao final do programa deste mês. José Pedro, tema próximo mês, não temos? Não. É a pergunta clássica, como sabe, não é? Bom, e se as pessoas tiverem dúvidas, podem escrever para corporatebusiness@btocnet.com. Está explicado. Nós voltamos no próximo mês. Quero agradecer-lhe a sua atenção e não esqueça, se você precisa de aceder a informação financeira fiscal credível, é aqui, no Corporate Business. Muito obrigado e até ao próximo mês.